Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Bom, uma consultoria júnior oferece todo o suporte necessário para você organizar o seu negócio de uma maneira mais barata e moderna. O fato de estar lá na universidade possibilita iniciativas inovadoras, atualizadas e em sintonia com o mundo acadêmico. Gente, eu fiz um resumão, sobre o que é uma consultoria júnior. Eu queria que vocês começassem explicando o que é uma empresa júnior, que é onde vai originar várias consultorias ou até mesmo outros tipos de suporte, O Movimento Empresa Júnior, ele nasceu, na verdade, na França, só que ele veio aqui para o Brasil e ganhou toda a força. E por que, é tão interessante? Porque a faculdade em si, o meio acadêmico, eles são muito técnicos, Então, você aprende em sala de aula mais a teoria. E aí você chega no mercado de trabalho e vê que é muito diferente. Muito. Então, você lida mais na prática, no feeling, e tem que aprender tudo. Então, a empresa júnior é uma oportunidade de você praticar o que você faria no mercado de trabalho, só que ainda no meio acadêmico. E com a vantagem de ter sempre um professor, uma pessoa responsável para auxiliar, porque se caiu no mercado de trabalho sem essa experiência... Sim, é o que a gente fala, que a gente adquire a experiência na prática, por meio de projetos que a gente faz para o meio externo, para empresas mesmo seniores, mas e também com o suporte dos nossos orientadores. E aí sim seriam não só professores, que é interessante, mas também profissionais de mercado. A gente tem inclusive 2 orientadores lá da Mercedes, que são super feras, a Suzana e o Márcio, que super ajudam a gente. E ainda a Mil, que também é do mercado de trabalho. O Itamar. E além dos professores, que eu nem vou mencionar o nome, porque são diversos. E a experiência, é incrível, porque lá você muda a gestão de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano. Na Mais Consultoria, que é a minha empresa júnior, é de 6 em 6 meses. Então pode parecer estranho, Imagina uma empresa sênior se renovar em 6 meses. Mas a gente faz isso com excelência. Então, por exemplo, semestre passado eu era gerente de relacionamento, semestre atrasado eu era consultora e hoje eu sou diretora da Mais. Então, a experiência é surreal. Você não teria isso no mercado de trabalho, porque é tudo muito lento, É muito engessado. Então, no mercado de trabalho você entra, você fica 5 anos com o mesmo cargo. E, sim, proporciona um aprendizado, mas não é tão intenso, E por ser rápido, todas as gestões, a gente também tem muito senso de urgência. Então, por exemplo, um projeto que um mercado sênior faria, por exemplo, em 6 meses, a gente faz em 2. Porque a gente tem esse senso de urgência, a gente tem essa, não pressa, mas dedicação e força de vontade. Tanto que na Mais são 28 horas que a gente se dedica. Nossa. É um trabalho muito bom. E os membros todos, a gente vê o brilho nos olhos deles, sabe? É um trabalho voluntário, É interessante falar que toda empresa júnior, a gente não recebe dinheiro. A gente não vai ver o dinheiro caindo na conta, infelizmente, Quem dera, Bruno? Mas você sai outra pessoa. Eu entrei na Mais, E já sai preparado para ver o dinheiro caindo na conta. Com certeza. Porque a gente fala que o nosso pagamento é em capacitação, em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, é realmente um crescimento exponencial que a gente fala. Ô Bruno, fala um pouquinho pra gente sobre a Mais. Bom, a Mais está com 15 anos de história e a gente já realizou hoje mais de 160 projetos, então a gente veio gestão após gestão buscando nossa melhoria contínua, então é uma história muito bonita porque a gente vê hoje no movimento que abriu a empresa júnior se federar. O que é se federar, É você entrar para a Federação das Empresas Júniores de Minas Gerais e consequentemente respondendo ao Brasil. É um desafio muito grande porque não é fácil, toda a parte burocrática tem que ser realizada, então a Mais construiu essa história desde a época de ser federada. Então foi Alto Impacto em 2016. Alto Impacto é o quê? É quando a melhor empresa júnior de Minas Gerais tem os resultados que a gente tem no ano, e
A gente faz muitos esses projetos voltados para a área de produção mesmo, buscando sempre atender o cliente. Então, assim, a gente pega qualidade financeira, gestão estratégica e acho que é basicamente isso, sim. A gente sempre busca fazer soluções personalizadas e é o que realmente acontece. E complementando um pouco a Bianca, que a empresa júnior, o que acontece, né? A gente muitas vezes tem que vencer a desconfiança também do mercado. Porque, mas eles são jovens, tem sempre aquele pensamento, jovem pode ser um pouco inconsequente, um pouco irresponsável com algumas coisas. Algumas vezes isso acontece, mas assim, em coisas não profissionais, sabe? Pessoais, porque é a fase da vida. Mas quando a gente está profissionalmente trabalhando lá, a gente faz com afinco e muito brilho no olho, porque a gente quer provar nosso valor e a gente consegue. Que legal, né? Ô, Cirilo, muito legal ver pessoas tão jovens já com essa disposição para trabalhar, para aprender e com esse brilho que você falou aqui da Laura, né? De gostar realmente do que faz? É interessante porque eu sou oriundo da Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha turma de economia foi a segunda turma a se formar. E no nosso tempo tinha o escritório escola. Já tinham alguma coisa na área de projetos, né? E hoje a gente percebe assim, essa questão da escola, da consultoria júnior, existe um selo nacional, não existe? Existe um selo nacional e existem os encontros nacionais. Sim. Inclusive, em 2017, a Universidade Federal de Santa Maria ela ganhou um prêmio de reconhecimento que ela fez uma parceria com o Sebrae, porque, conforme você disse, para vocês serem reconhecidos, em termos de eficiência, em termos de conhecimento, é um pouco difícil o mercado. Mas uma vez reconhecido, o Sebrae passou a questão do MEI, validação dos cadastros do MEI feitos pelo Sebrae. E a Universidade de Santa Maria deu um show, no sentido que o tanto gerou um case que foi apresentado, parece, em Fortaleza. Isso é interessante. Por isso eu vou fazer uma pergunta para vocês. Em relação ao ranqueamento estadual e nacional, como é que estão as empresas júniores de fora? Nós temos, a universidade tem, o Machado Sobrinho tem, né? Todos vocês têm o ranking de portfólio de produtos e tem uns destaques. Como é que o Juiz de Fora é vista em termos de estadual e nacional dentro? E quais de vocês têm o selo? Porque o selo é importante. O movimento Empresa Júnior, assim, na cidade, ele é muito forte. A gente tem, inclusive, a Liga, que funciona para juntar, unir, dar suporte às empresas juniores de Juiz de Fora. E o MEG Jusforano, assim, MEG é Movimento Empresa Júnior, a sigla, é até referência dentro de Minas Gerais, dentro do Brasil. As empresas juniores, assim, de uma maneira geral, elas não estão, em Minas, elas não estão com resultados tão bons quanto, por exemplo, ano passado, mas Juiz de Fora, sim. Tem até uma empresa que já é autocrescimento. O que isso significa? Que ela tem os resultados esperados pro ano, mas ela tem agora em agosto. Olha que bacana, que é Impacto, que é de engenharia mecânica. Daqui de Juiz de Fora. Daqui de Juiz de Fora, além de outras empresas que estão, assim, no farol verde. O que isso significa? Que elas estão com as metas escalonadas, né? Que estão com um panorama muito positivo aqui em Juiz de Fora. Aqui são mais de 25 empresas juniores, que elas têm esse selo, né? E aqui na Liga, que são filiadas à Liga, e também são 12, se eu não me engano, federadas à FEGENG, que é a Federação de Empresas Juniores de Minas Gerais, do qual eu também faço parte. Então, é muito bom, assim, ver o MEG Juiz Forano tão fortalecido, tão presente, por exemplo, nos eventos, igual você mencionou o evento nacional, né? Esse ano a gente vai ter o ENEG, que é o Encontro Nacional das Empresas Juniores. Esse ano vai ser lá em Ouro Preto, então, assim, quintal de casa, muito bom. E só de Minas Gerais estão 1.300 pessoas inscritas. Então, olha só como, por exemplo, o Movimento Empresa Júnior de Minas Gerais é fortalecido. E esse momento é tão fortalecido pelo naipe dos patrocinadores nacionais, né? Porque estão grandes bancos, grandes empresas, a gente fica até assustado com o nome. Quer dizer, tem um peso muito forte por trás dessa ação de criação de mentes para ajudar o Brasil a continuar tocando o barco aí. Com certeza. E os patrocinadores, é interessante, porque eles patrocinam principalmente para adquirir as pessoas, né? Os nossos produtos, que são os pós-juniores.
Porque no Movimento Empresa Júnior você cresce demais, né? Você desenvolve demais. Então, quando você sai, você já está 100% preparado para o mercado de trabalho. E as empresas valorizam muito isso. Então, fazem palestras, vão em mesa, por exemplo, de debates, montam estandes, justamente para conectar a essas pessoas que futuramente vão ser pós-juniores e adquirir, né, futuros profissionais. Eu trabalhei durante 25 anos na Universidade Corporativa da minha empresa, desenvolvimento, treinamento gerencial, visando resultados, esse negócio todo. Esse movimento de vocês eu tenho acompanhado aqui em Juiz de Fora, tenho conversado com vários diretores e presidentes dessas unidades e realmente o trabalho que tem feito, em termos de potencialização, de conhecimento, de habilidade de ação, é muito interessante para vocês em termos até de colocação futura no mercado de trabalho. Parabéns para vocês. Bom, já deu para perceber que a credibilidade existe, independente de um rosto muito jovem. Eu quero saber, então, já que, imaginando que eu sou um empresário, que eu estou em casa e que eu tenho interesse de dar uma reajustada em algumas questões da minha empresa, a rescisão está aí, eu estou tendo uma dificuldade econômica, o que vocês da Mais oferecem para esse possível cliente? A gente... Tá. Como é que funciona assim o nosso chamado processo finalístico, né? A gente normalmente fica realizando ligações chamadas cold calls, para tentar realmente ter essa conversa com o cliente, então chegar nele, fazer uma apresentação, e quem faz essa apresentação são gerentes de relacionamentos. Eles têm esse conhecimento das áreas, assim, apresentam um pouco a empresa, e depois o cliente, ele ficando satisfeito ou gostando ou tendo interesse, a gente passa para a parte do diagnóstico. E aí vai um especialista de diagnóstico junto com um gerente de projetos, porque na Mais a gente tem um organograma definido de funções, então cada um segue um pouco a sua área, assim, porque tem que ter uma organização interna para a gente conseguir organizar externamente a empresa do cliente, né? Então, assim, aí os gerentes de projetos vão junto com o especialista de diagnóstico, fazem um diagnóstico realmente buscando entender a área, e a gente pega muita parte de qualidade, assim, ou seja, padronização, mapeamento de processos, pega a parte financeira, então, assim, análise de custo, precificação, porque, por exemplo, já teve projeto que a gente fez que o cliente estava ganhando financeiramente no mês, mas quando a gente destrinchou o custo, a gente percebeu que um produto em específico o preço não estava batendo. Ou seja, supondo dois produtos A e B, o B estava sendo vendido a 5, com custo 2, e o outro estava com custo 3, vendendo a 2. E ele não sabia disso, mas no geral, se você somar tudo, ele estava tendo lucro. Então, assim, muitas vezes o cliente não consegue ter essa percepção que a gente tem, essa visão assim mais estratégica. E também a gente atua muito assim na área de produção mesmo, PCP, que é Planejamento e Controle da Produção, tentando otimizar os processos, reduzir o custo de modo geral. A gente sempre tenta reduzir o custo. E aí a gente às vezes até se reinventa assim para estar buscando novas soluções, porque a gente não sai do cliente até que a gente reduz e consiga o nosso objetivo final. Bom, eu vou pedir então para você não sair daqui, que a gente agora vai para o último intervalo, tá? Mas já voltamos com a mesa de debates. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Já estamos terminando o nosso programa também, né? Último bloco. Que pena. Mas ainda a gente tem muita dúvida. Fazer muita pergunta para vocês. Ciro, você quer voltar fazendo? Eu queria fazer a pergunta em relação porque você falou que o serviço não tem oneração, né? Mas, na realidade, tem uma remuneração. Essa remuneração fica com a coordenação, fica com a empresa júnior. E outra coisa interessante que vocês podiam falar, vocês falaram quase em palestras, né? Porque muitas vezes o pequeno empresário, ele confunde a pessoa dele com a empresa. E com isso aí ele começa a sacar dinheiro dele e jogar na empresa, ele trabalha no vermelho e não sabe estar no vermelho. Vocês têm essa experiência assim? E sobretudo, assim, às vezes você pergunta, quanto vale a sua empresa? Minha empresa vale 1 milhão. Mas existem indicadores para fixar o valor da empresa. Dá uma dica ao pessoal sobre essas questões, que o tema é bastante interessante e tenho certeza que vocês têm pleno domínio disso. Em relação à primeira pergunta, nós membros, a gente não recebe dinheiro, a gente não recebe salário, mas sim, a gente cobra pelos nossos projetos. E por que disso, né? Por 3 motivos. O primeiro, porque se a gente fizesse trabalho voluntário, né, um trabalho de graça, o mercado não ia valorizar. Tem até uma frase, assim, meu pai fala, que consultoria dá certo porque a pessoa está pagando. Então, por exemplo, quando você paga por um serviço, você vai usufruir dele. Eu faço analogia assim, quando a gente vai no rodízio. E aí a gente fala, nossa, eu paguei R$70, eu vou comer até não aguentar. Porque você vai usufruir do serviço. Exatamente. É muito bom você tocar nesse assunto. Nossa, nem fala.
Mas agora, quando você não paga, você deixa de lado e não, por exemplo, não valoriza a entrega, você não cumpre, nem aceita receber, talvez, os consultores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, porque a gente tem bastante gasto, a gente paga uma empresa terceirizada para fazer nosso marketing, a gente tem plataformas de marketing, de gestão, que a gente tem mensalmente que arcar com esses custos, custos de transporte em projetos, custos com, por exemplo, água que a gente fornece para os membros, papelaria, enfim, a gente tem os custos e a faculdade não paga. A faculdade, ela fornece, assim, ela paga telefone, água, luz e a estrutura, mas o resto a gente mesmo tem que arcar. Esses recursos são oriundos das consultorias. Exatamente. Muito bom. E o terceiro ponto é que a gente não recebe salário, mas a gente recebe capacitações, treinamentos. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada é para pagar essas despesas, investir na própria Mais, né? Na própria Mais Consultoria, por exemplo, com a infraestrutura, né, da sala, algum sofá novo, alguma coisa assim, a faculdade não vai comprar, e para fornecer capacitações. Igual semestre passado, a gente teve capacitação de auditoria interna, que foi sensacional, até fazer uma propaganda aqui para a Voito. A gente já teve capacitações de Kaizen, todo semestre, aliás, quase todo mês a gente tem alguma capacitação interna, e sempre, principalmente nas externas, há um investimento, né? A gente tem que sair capacitados. Aí, em relação... Você pode repetir as outras perguntas? Não, eu só falando com vocês porque as pessoas não sabem precificação de empresa. E esse é um trabalho que eu sei que vocês fazem, né? Sim. Porque às vezes assim, eu acho que vale tanto. Quando ele acha que vale tanto e chega uma consultoria, faz a precificação, às vezes a pessoa tem uma decepção, não é isso? É porque tem indicadores e esses indicadores, através de vocês, eu sei, vocês trabalham, vocês podem fazer uma precificação correta de uma empresa. Com certeza. Às vezes é a dificuldade de separar os custos pessoais, os custos da empresa, não há o controle financeiro. Então, o empresário, ele nem contabiliza o quanto ele arrecadou no mês, não sabe, às vezes está ficando no prejuízo e não está vendo. O fluxo de caixa, às vezes, nem está o suficiente para conseguir manter a empresa, e tudo isso a gente levanta os custos e fornece, por exemplo, uma ferramenta que ele próprio vai conseguir precificar os preços, precificar os produtos. A gente tem muito essa preocupação. A gente não só fornece, por exemplo, uma consulta, igual algumas consultorias. A gente não só recomenda, mas a gente também constrói junto com o empresário, constrói junto com a equipe. E a gente tem muita preocupação de alinhar. Não só o sócio, mas alinhar toda a equipe, fazer todos ficarem por dentro do projeto, porque senão não dá certo, né? Os colaboradores, eles têm que ter esse sentimento de dono, tem que ter o sentimento de fazer parte. Ok. Acho que você falou uma coisa importante aí, que é o empreendedorismo interno, né? Então, acho que uma das grandes contribuições do Movimento Júnior é tornar esse membro uma pessoa apta para o mercado de trabalho, sem competição entre empresas júnior. Eu sei que, por eu já ter passado do Movimento Empresa Júnior, eu sei como que tem essa parceria. Então, assim, até recentemente, a gente estava comentando aqui, teve um evento em Juiz de Fora para mais de 1.000 entre empresários, estudantes, e que foi feito em conjunto. Me parece que a Camp encabeçou o evento, mas foi feito com o apoio das outras empresas júniores. Então, acho que assim, essa experiência que é ganhada na empresa júnior vale para tudo. Vale para o currículo, vale para ganhar desinibição, vale para depois promover eventos, como recentemente teve o evento Outliers, né, que também são ex-membros da MASSE, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que tem dúvida se entra ou não numa empresa júnior tem que pensar duas vezes, porque é uma coisa fantástica. E esse número que ela trouxe, de 25 empresas júniores, é algo incrível, né? E Juiz de Fora tem a primeira empresa júnior de Minas Gerais, né? Que é a do Machado Sobrinho. Então, isso também é algo muito importante. Agora, vocês podiam falar um pouquinho sobre a Mais Consultoria em termos de projetos? Se vocês têm algum produto novo para o mercado de trabalho, algum serviço novo? Bom, um pouquinho dos projetos, assim, a gente tem feito bastante projeto muito focado assim, na área de produção mesmo, e a gente está
tentando sempre se reinovar, né? O mercado pede isso atualmente. Então, a gente recentemente estabeleceu, assim, buscou orientador para estruturar todo um novo projeto que é de logística, e a gente, na gestão passada, vendeu um projeto de logística. Então, assim, esses novos membros já estão capacitados para, quando chegar no mercado de trabalho, já estarem realizando qualquer projeto, qualquer atuação que ele tenha que fazer na parte de logística. E isso é bem interessante. É claro que nem sempre toda gestão dá para a gente pegar uma inovação, assim, porque não é fácil, demanda um tempo, tem toda uma estrutura que tem que ser feita, porque se fizer mais ou menos, vai dar um resultado mais ou menos. E não é o que a gente quer, né? Então, é sempre importante, assim, a gente estar buscando essa inovação aí, essa parte é bem interessante, é bem legal. A gente também inovou com um projeto de Kaizen, assim, ano passado, que a gente implementou, que é uma metodologia super interessante, que você fica uma semana na empresa investigando, contando os tempos, para fazer mudanças práticas. Então, mudanças que vão gerar grande resultado, né? Um valor muito alto para o cliente ou para a empresa, mas também uma mudança que não vai ter muito custo, não vai demandar muito tempo. Então, a gente fez até no restaurante japonês, que a gente teve 40% da redução do tempo de preparo e 54% menos pedidos atrasados. Acho que é importante dizer que Kaizen significa melhoria contínua, né? Vem do japonês, melhoria contínua. Vocês melhoraram, então, um restaurante japonês. Uhum. Não foi, a reunião não foi no restaurante japonês. Quem dera. Porque isso também ajuda a potencializar o trabalho. Mas a comida chega mais quente no prato, porque se é 40% mais rápido, então a gente está falando de uma melhoria, um improvement grande. Significativo. E uma dúvida, como que faz para as empresas que procuram vocês, elas vão lá pessoalmente, elas ligam, entram no site, como que é feito esse acesso das empresas até vocês, né? Como que é feito, como que essa busca é feita? A gente tem nossas mídias sociais, né? Nosso Facebook, Mais Consultoria. A gente tem nosso Instagram, Mais Consultoria Júnior. E a gente tem nosso site também, www.maisconsultoria.com.br. E o nosso telefone. Você pode também ligar para lá, 2102-3447. Então, 2102-3447. E até aparecer lá na UFJF. O acesso é um pouco difícil, porque o GPS não busca muito bem. Mas é só entrar em contato com o nosso número, nosso telefone, que a gente vai até vocês. Normalmente a gente gosta de ir até um cliente, né, pra gente ver a empresa. Por exemplo, o Bruno comenta do diagnóstico. A gente tem que observar, até para analisar os dados, porque a gente tem muito essa preocupação de fornecer a melhor solução. Então, a gente gosta de ver o cliente, de conversar, as reuniões presenciais. E também a gente, igual o Bruno tinha comentado, a gente busca os nossos clientes, né? A gente promove a prospecção ativa, que é até uma parte que eu gerencio, né, como diretora de marketing, que é bem interessante. Então, o mercado ou vem até nós, ou a gente vai até o mercado. Muito bem, você não pode deixar de fazer o trabalho, né? A gente está quase encerrando. Eu queria só que você me tirasse uma dúvida. A gente tem falado sobre o trabalho da Mais, que vocês desenvolvem com muita qualidade, mas me fica a dúvida entre as funções de um engenheiro de produção, desse profissional, de como que vocês são formados. Assim. Assim, engenharia de produção, eu falo que o nome tá errado, não é produção, é processos. Porque a gente acha, assim, produção que é só fazer indústria. Coisas. É só indústria. Charlie Chaplin, né? Exatamente, só a indústria que vai produzir, que vai ter transformação, mas não é exatamente isso. Por exemplo, aqui no jornal, a gente tem um apresentador, a gente tem um processo de atendimento ao cliente, a gente tem processo de processamento das demandas. Então, isso tudo envolve processo. Por exemplo, no museu, a gente tem que ter metas, por exemplo, indicadores para a gente reabrir. Então, a gente poderia atuar tanto aqui, por exemplo, quanto até no Museu Mariano Procópio. Olha, já está se vendendo. Com certeza. É muito ampla a nossa gama, porque a gente identifica uma área de atuação, um ponto de melhoria, e a gente busca solucionar por meio da técnica, né? Do método. A gente fala que, por exemplo, num restaurante, a gente não vai ensinar a pessoa a cozinhar o arroz, mas a gente vai melhorar o layout da cozinha para a pessoa cozinhar um arroz mais rápido.
rápido. Até padronizar também, assim, por exemplo, o arroz sai sempre daquela mesma forma, ou na padaria o pão sai sempre da mesma forma, para que não chegue o cliente, às vezes, o cliente do cliente, no caso, né? Chega, pô, mas o pão hoje não tá legal, o pão hoje não sei o que, o padeiro passa mal, quem substitui, como é que faz? Aí tiver tudo mapeado e padronizado, isso não vai ter esse problema. Isso a gente busca lá, juntar isso com a engenharia de produção, com a mais também na empresa Júnior. Que legal. Saber dessa engenharia de processos nova aí que vocês inventaram. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês que participaram aqui, né, da mesa, trouxeram tanto conhecimento para a gente. Muito obrigado. O convite fica aí estendido para outras oportunidades. Tá? E visitei um museu para crianças. Com certeza. Debatedores, até semana que vem. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom dia. Eu também gostaria de agradecer, é claro, a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Você sabe que para a gente é muito importante ter a sua presença aqui, a sua participação. Então já te faço um convite para a gente se encontrar de novo na segunda-feira, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise desse programa de hoje às 6 horas da tarde e você também pode fazer de um jeito mais simples. É só entrar na nossa página no Facebook ou no YouTube procurando por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana, descanse e a gente se encontra na segunda. Tchau! Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.